A graça e a paz, você que está nos assistindo, nos ouvindo em mais um Bíblia em Foco aqui da nossa primeira Igreja Batista em Pontes Lacerda. Hoje é o nosso sexto estudo de uma série que estamos fazendo do livro de Efésios e tem sido uma bênção. Que você nesse próximo momento, nesses próximos minutos, possa ser grandemente edificado pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique conosco até o final, se você puder. Tá bom? Temos aí na outra tela o nosso irmão Renan Ferraz. A graça e a paz. Graça e paz, pastor. Graça e paz a você que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify. Que hoje seja mais um dia que nós possamos crescer, aprender junto com a palavra de Deus. O estudo de hoje é aquele em que a mensagem é realmente maior que o mensageiro e que a gente estuda, se prepara, é ministrado e a nossa mente não consegue compreender ainda assim tudo o que vai ser falado aqui, mas creio que vai ser um tempo aí de aprendizado pra gente. Eu tenho certeza disso. Por isso, sem delongas, vamos lá para a nossa revisão. Sempre antes de iniciarmos os estudos, nós fazemos uma breve revisão do que vimos até aqui, até para você que está nos assistindo pela primeira vez, se contextualizar de tudo que já falamos até então. Então, vou pedir para o Renan passar a tela aí e os pontos. Temos aí 5 pontos para a gente rever hoje. Vamos lá, na verdade vamos fazer a revisão de tudo, né? Daquilo que a gente já vem estudando desde o primeiro estudo, hoje é o sexto estudo. Nós falamos que a carta está dividida em duas partes principais, sendo a primeira o Evangelho de Cristo exposto para a igreja ali de Éfeso, e a segunda parte, como que esse evangelho muda a nossa forma de viver, como devemos vivê-lo na prática. Então nós encerramos essa primeira parte e a partir da semana que vem entramos nessa parte mais prática da carta. Então nós começamos o primeiro estudo fazendo uma apresentação do Evangelho de Cristo em toda a sua profundidade e em toda a sua riqueza. E Paulo faz isso ali no capítulo 1, e no finalzinho do capítulo 1 ele já entra com uma oração pedindo que o Senhor abrisse ali os olhos do entendimento da igreja, que eles pudessem entender a profundidade daquilo que ele estava falando. Ele fala dos olhos descortinados, né? Aí no capítulo 2 ele já entra com a condição do ser humano sem Deus, o homem morto em seus pecados e delitos, ali em Efésios 2, a intervenção de Deus, ali no versículo 4 do capítulo 2, onde diz que mas agora, ou mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou junto com Cristo. Depois ele vem ali no capítulo 3, né? Ou melhor, no capítulo 3, na segunda parte do capítulo 2, que ele diz do grande mistério da reconciliação entre judeus e gentios nesse evangelho. Ele começa apresentando a situação do gentio, que estava distante de Deus, que era estranho, que vivia sem Deus no mundo, e aí vem Cristo e reconcilia em um só povo, em uma só família, tanto judeu quanto gentil e todas as raças ali nessa família de Deus. E ele entra por fim no capítulo 3 falando deste mistério que ele recebeu por revelação, e a partir dessa revelação ele recebe o ministério que é de pregar e anunciar o evangelho aos gentios, que é a causa de ele estar preso. Então Paulo, em sua prisão, escreve essa carta aos Efésios para lembrá-los de tudo isso que estava acontecendo e o motivo da prisão dele. Muito bem. Agora nós vamos. A voz até falhou aqui. Agora nós vamos para a nossa introdução. Nós vamos estudar agora Efésios capítulo 3, do verso 14 ao 21. E esses versos, queridos, ele vai. É um momento onde Paulo ora. Ele ora.
Paulo tinha esse ministério, né? O ministério da oração. É um homem que orava muito e ele orava à vontade de Deus. Então, esse trecho que a gente vai ver aqui é uma questão, é um momento de oração, de entrega de Paulo em oração, e é uma oração que podemos dizer que é muito profunda mesmo. É uma oração que é focada mais no ser da igreja, é uma oração que faz com que a gente volte a pensar, faz a gente pensar sobre tomar posse de tudo aquilo que nós somos em Deus. Então, é uma oração de Paulo voltada para isso. E podemos dizer, resumindo, que é uma sublime oração de Paulo. Então, nós vamos estudar sobre o que essa oração nos ensina. O que essa oração, o que Paulo quis passar para nós com essa oração, do verso 14 ao verso 21. Para isso, nós vamos ler, então, todo o texto, Efésios 3, do 14 ao 21, e o tema da nossa lição de hoje é uma nova confiança. Vamos fazer a leitura então. Efésios 3, do 14 ao 21. Vocês podem estar acompanhando aí no slide ou na Bíblia de vocês. Vamos lá. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua com poder e pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais ainda abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. 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 Então nós vamos direto para o ponto 1, que diz o seguinte: uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições de um cristão é estudar o conteúdo de suas orações e a intensidade com que ele ora. Todos oramos sobre aquilo que nos preocupa e, evidentemente, não nos preocupamos com assuntos que não incluímos em nossas orações. Oração expressa desejo. Como diz certo hino, entre aspas, oração é um sincero anelo da alma, seja em silêncio ou falado, fecha aspas. Isso certamente é verdade no caso dessa segunda oração de Paulo em Efésios. Ele derrama seu coração perante Deus. 1.1, que é a nossa pergunta, diz o seguinte, para a gente refletir aí. O que você já aprendeu com um cristão que vem de um passado diferente do seu? Você pode poder considerar aí a idade, a etnia, o sexo, o status social, a denominação e entre outras coisas. Então, o que você já aprendeu com um cristão que vem diferente de um passado diferente, que vem de um passado diferente do seu? Bom, primeiro, falando sobre a oração de Paulo, né? Uma oração muito profunda que a gente às vezes não consegue compreender como Paulo conseguia orar com tamanha profundidade. Sobre a pergunta, eu acredito que, primeiro, se a gente for olhar para a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus através de homens de Deus do passado. Começa por aí. Toda a revelação de Deus ela foi dada aos homens, ou por intermédio dos homens, certo? Então, quando eu olho para trás, para a história da igreja, eu consigo observar muitos pontos em que nós devemos olhar
e nos espelhar e aprender com os irmãos do passado, com a igreja. Primeiro que eu costumo ler bastante materiais dos pais da igreja ali, né, dos pessoais ali da patrística lá no início, ali entre os reformadores. Então a gente consegue enxergar nesses homens como Deus vem agindo no decorrer da história, como Deus age, como eram a vida desses homens de Deus, para que eles fizessem as coisas de Deus, ou como eles fizeram, ou como Deus usou a vida de homens, né, de Deus, no decorrer da história. E isso faz com que a gente tem que olhar com humildade para aquilo que já foi feito. E Deus, na construção até mesmo da própria palavra, Deus se revela de forma gradual na história, né? E até que o cânon da Bíblia seja fechado. E eu acredito que, por mais que a revelação tenha sido ali fechada, os livros inspirados, a gente consegue aprender no decorrer da história com esses homens, né? A gente pode evitar alguns erros de interpretação bíblica, a gente pode olhar para o passado e ver que muitos erros que já foram cometidos a gente pode evitar, e muitos erros que já foram combatidos que a gente não precisa vir a cometê-los por falta de conhecimento novamente. Tem uma citação que eu não sei de quem é, essa frase é muito falada nos meios da teologia, né? Se você compreender um texto bíblico de uma forma que ninguém antes na história interpretou, provavelmente você está errado. Então a gente tem que olhar para a história da igreja, para como os homens de Deus eles vêm interpretando as escrituras no decorrer do tempo. A gente consegue ver histórias de coragem, de fé, de como grandes avivamentos foram feitos, né, com homens totalmente profundos na palavra de Deus e profundos em oração, assim como era Paulo, um homem experimentado e conhecedor das escrituras e da lei, um homem de profunda oração. A gente vê isso se repetindo na história da igreja, então isso tem muito a ensinar para a gente. Com certeza. Para responder essa pergunta também, para a gente pensar, a gente vai ajudar você a responder, na verdade, né? Então, assim, eu quis pensar também, pegando o gancho aí do Renan, sobre os relacionamentos que Paulo teve. A gente vê que as pessoas com as quais ele conviveu. A gente pode pensar que ele é um judeu que nasce na Grécia antiga, né? Naquele tempo. Então a gente já vê aí que ele teve que lidar com a diferença de etnias, que é um exemplo que é colocado ali em cima. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, então ele teve esse contato com pessoas da época, com idades diferentes, em contrapartida com pessoas mais jovens também, ele teve que lidar, exemplo de Timóteo, que era um jovem pastor a qual ele chamava de filho, e então ele teve também que lidar ali com um diferente, com pessoas do sexo oposto, exemplo de Febe, ali em Romanos 16, que ele cita que ela ajudava ele no ministério e tudo mais. E é interessante que Paulo era esse homem versátil. Ele sabia o que era ter muito, sabia o que era ter pouco. Então, penso Paulo, ao mesmo tempo, conversando com doutores, mestres da lei, pessoas com alto poder aquisitivo, e conversando com aqueles que nada tinham, ou que tinham muito pouco. Então, lá em 1 Coríntios 9, 22, ele fala um pouco disso, né? Que é aquela frase conhecidíssima, que ele diz que eu fiz de tudo e para ganhar todos, fiz-me de tudo para todos. Então, trazendo, contextualizando isso para a nossa vida, diante dessa pergunta, nós precisamos, sim, aprender com o diferente. Nós falamos aqui no Bíblia em Foco há umas aulas atrás que, inclusive na igreja, e principalmente na igreja, a gente precisa lidar com o conflito de gerações, pessoas que estão em gerações diferentes, homens e mulheres, crianças. Nós precisamos conhecer a igreja como um todo. Então, você que tá nos ouvindo, que é
já tem mais de 40 anos, 50 anos, já, por que não olhar para um adolescente, para um jovem? Ou você que é adolescente, jovem, por que não olhar lá para a criança, lá para o Ministério Infantil, né, e contribuir e também ser abençoado, porque da mesma forma que nós ajudamos, nós somos ajudados. Enfim, nós aprendemos com o diferente, nós aprendemos com aqueles que não são iguais a nós, e foi assim que Deus fez, e é assim que tem que ser, tá bom? Então, para ajudar você a responder aí o 1.1, e nós já vamos já para a pergunta e o ponto 2. Pergunta é, novamente Paulo começa o trecho com, por essa causa. Qual era a razão da oração de Paulo? Então, a razão se encontra de tudo que nós estudamos até aqui em Efésios. Então, se a gente pegar lá em Efésios 3, que foi o último que nós lemos, Efésios 2, nós vamos ver a razão que ele chega até aqui. Porque o texto começa dizendo, por causa disto, né? Por causa disto, por esta causa, por essa razão. Então ele ele fala em um, no capítulo 1, fala no capítulo 2, fala no capítulo 3, parte do capítulo 3, e aí ele diz, por esta causa. Que causa é essa? É aquilo que nós vimos até aqui. A causa é o ministério do evangelho sendo revelado, a causa é a reconciliação dos gentios, que nós falamos muito aqui, e a gente está relembrando, essa é a causa, é a reconciliação dos gentios com Deus, dos gentios com os judeus e dos judeus e gentios para com o Senhor, formando uma única igreja que é o corpo de Cristo. Então a causa da oração é essa revelação que Deus tinha dado a ele, né? E aí a gente vai ver que isso faz Paulo se prostrar diante da grandeza de Deus. Então, a principal razão, a principal causa é esse mistério do Evangelho sendo revelado, um mistério que nem os anjos tinham conhecimento, e é algo que, um mistério tão profundo que foi revelado a ele, e ele se prostra, e é esta a causa, é esse o motivo da oração dele. Renan? É justamente isso, pastor. Por causa disso, me ponho de joelhos. É assim, é uma ação de reconhecimento daquilo, da grandiosidade de tudo aquilo que Paulo vem escrevendo e relatando do capítulo 1 ao capítulo 3 aqui de Efésios. Eu imagino Paulo escrevendo a carta, aí ele para, se ajoelha, ora por aquilo tudo que lhe foi revelado, pela a preciosidade, a grandiosidade de tudo aquilo, e aí ele volta e escreve a oração dele lá para deixar registrado para a igreja. Então é por causa disso, é assim, são coisas tão grandes que se Deus não tivesse iluminado os nossos olhos, nós não conseguiríamos nem compreender o pouco que ainda compreendemos da grandiosidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo ora mais uma vez para que a igreja tivesse entendimento de tudo aquilo que ele estava falando. Muito bom. Então vamos lá para o ponto 3. Aqui vemos um princípio importante da oração. A base da oração de Paulo era seu conhecimento do propósito de Deus. Foi por causa do que Deus havia feito em Cristo e revelado a Paulo que ele tinha a autorização necessária para orar. Pois a base de toda oração é a revelação da vontade de Deus. E é por isso que a leitura bíblica e oração devem sempre andar juntas. Pois está na Bíblia o que Deus revelou sendo a sua vontade, e é na oração que nós lhe pedimos que a faça. E aí vem uma pergunta: como Deus é descrito nos versos 14 e 15, Renan? Bom, primeiro eu queria destacar esse ponto ali do 3, que ele diz, é por isso que a leitura bíblica e a oração devem sempre andar juntas, pois está na Bíblia o que Deus revelou sendo sua vontade. E é na oração que nós lhe pedimos que a faça.
Então, Paulo ora pela revelação que ele havia recebido. E nós devemos também, assim, orar as Escrituras. Tiago fala que nós não recebemos porque pedimos mal. Ou melhor, não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal, né? Para gastar nos nossos Isso. deleites, naquilo que nós queremos. Então a gente precisa Nossos aprender a desejos. orar as Escrituras. Nós devemos aprender a orar aquilo que a Bíblia já revelou a nós, a grandiosidade de Deus que é encontrado nas Escrituras, nos Salmos, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, em todas as Escrituras nós conseguimos encontrar palavras para as nossas orações. E a pergunta é, como Deus é descrito, né? Como Deus é descrito nos versos Nos 14 e versos 15. 14 e 15. Ele começa aqui, por causa disso. Encontramos, então, nessa pequena frase, toda a causa daquilo que nós já viemos, e a gente vem falando até que. Então, nós encontramos em toda essa revelação, em todo esse mistério revelado, um Deus que é amoroso, bondoso, misericordioso, que nos alcançou e nos deu vida, saindo do estado de morte para a vida. Então, esse Deus é o digno de louvor, de adoração, ao qual Paulo se prostra de joelhos aqui, certo? Então, nesses versos também, no 14 e no 15, nós conseguimos ver que o Senhor é Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai também, como dizem em Efésios 1:5, né? Como filhos adotivos. Esse Deus é o Deus que nos dá uma nova identidade, que nos faz membros da sua família. Muito bem. É isso aí, gente. Só complementando é que Paulo ele se dirige a Deus como nosso Pai, né? O que Renan falou, nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Ele, somos filhos por adoção. Eu creio que essa paternidade de Deus aí na nossa vida precisa ser algo muito claro, algo muito verdadeiro na nossa mente, né? Porque é por causa disto, como diz a palavra. Então, nós somos membros dessa família e nós temos um pai, nós temos uma referência. Essa frase aí, toda a ideia paterna se manifesta tanto no céu como na terra, referindo-se à figura original da paternidade de Deus. Então, toda a figura, eu sou pai, mas a figura original dessa paternidade é Deus. E aí, é esse entendimento que Paulo quer trazer para nós. Nós somos filhos, ele se dirige a Deus como Pai, e a gente vai ver ao longo do estudo essa compreensão de Pai, de paternidade, de Deus amoroso. A gente já falou aqui do Deus irado, né, Renan? Deus que ira, e agora a gente vai começar a ver como que esse amor de Deus se manifesta, de Deus Pai. 3.2. Renan pergunta: Como o nosso entendimento de Deus afeta como nós chegamos a Ele em oração? isso é muito bom, hein? Muito bom a gente pensar. Eu vou dar uma Pergunta falada boa. aqui, depois o Renan vai falar também. Mas o entendimento de Deus nos afeta como nós nos chegamos a e afeta demais. Quem é Deus para mim vai determinar como eu me achego a Ele em oração, né? Então, e o que qual é a vontade de Deus na nossa oração? Lá no Pai Nosso a gente vê uma frase no versículo que na oração do Pai Nosso que Jesus ensina os discípulos, um dos princípios é que a sua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Então nós precisamos compreender a vontade de Deus e orarmos de acordo com essa vontade. E aí, queridos, compreender a vontade de Deus, como que a gente compreende a vontade de Deus? Diante dessa revelação dele para as nossas vidas, já expressa na sua palavra, na Bíblia. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso conhecer o que Deus diz acerca dela. E como que eu conheço isso? Através da palavra. Então, quando eu oro
conhecendo a vontade de Deus, eu não vou orar mais baseado nas minhas vontades pessoais, nos meus desejos. Mas as minhas orações começam a ser alinhadas com aquilo que Deus já falou, com aquilo que Deus já revelou. Então, o meu entendimento de Deus, o meu conhecimento de Deus vai fazer com que a minha oração esteja alinhada com a vontade dele. Isso precisa estar bem claro para nós. Renan, dá uma complementada aí com aquilo que você já separou. Se nós conhecemos a Deus na palavra, nós evitamos muitos erros e evitamos de cair em muitos enganos na nossa fé. Né? Verdade. Se nós entendemos aquilo que nós estamos estudando aqui, quem nós somos por natureza, o amor de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas mediante o Filho, essa nova esperança, né? Membros da nova família de Deus, tudo por causa de sua graça e misericórdia e amor derramado sobre as nossas vidas. As nossas orações mudam, porque a gente começa a compreender que Deus não deve nada para a gente. E mesmo assim, Ele decidiu nos amar. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a igreja, ela precisa entender quem é o Deus que ela serve. Nós precisamos entender. Se nós entendemos que, olhando para a palavra, a vida cristã é uma vida de negação do eu, mas é seguir a vontade de Deus. É uma vida que não está blindada a dificuldades. É uma vida que não está blindada às aflições e às circunstâncias do mundo. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, Paulo diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando a gente se aprofunda no conhecimento das Escrituras, a nossa vida ela transcende a nossa vida aqui. A nossa esperança é eterna, né? A nossa recompensa ela é para além da nossa vida. E essa compreensão de que recebemos de graça algo que não merecíamos, tamanha grandiosidade, tamanho poder sobre as nossas vidas, nós mudamos as nossas orações. Nossas orações já não giram mais em torno do que queremos, dos nossos deleites, como diz Tiago, das nossas paixões, dos sonhos, projetos, mas em torno da vontade daquele que nos tirou da morte para a vida. Um desejo de viver para ele, um propósito de vida, algo que vai além de nós mesmos, que se estende à igreja, que se estende às pessoas. Então, com certeza, um conhecimento de Deus muda positiva ou negativamente a nossa forma de nos relacionar com Ele. Muito bom. Vamos para o ponto 4. Por que Paulo estaria pedindo que Cristo habitasse? Eu acho que o pastor... Eu pulei? Caiu. Oi? Não, acho que está com delay nossa chamada. Pode continuar aí. Tá. Então vamos lá. Ponto 4. Por que Paulo estaria pedindo que Cristo habitasse nos corações deles, né? Sendo que está orando por cristãos, de acordo com o versículo 17. Vai lá, Renan. Bom, para transmitir o conceito de profundidade, ou melhor, para transmitir esse conceito de profundidade, porque o cristão ele já é habitado, certo? Ele já é habitado pela presença de Cristo. Então, o cristão ser plenamente habitado é o que ele traz aqui no sentido dessa questão. E isso se dá pela fé. Quanto mais nós entendemos o Evangelho, mais nós temos os olhos abertos para essa realidade do reino e menos nós vamos viver a partir de nós mesmos. Certo? Uhum. Então, essa é a definição. O cristão já é habitado, mas é um habitar pleno. A gente vai falar sobre um entender, um compreender do amor de Cristo por experiência, por vivência, né? Não só um compreendimento da mente ou uma compreensão racional do amor de Cristo.
da mesma forma, essa habitação plena de Cristo na vida do cristão. Então, no versículo, ele fala sobre estar arraigados e alicerçados. E isso remete à firmeza, são figuras de linguagem para retratar a firmeza. Assim como Cristo é a pedra angular, como Paulo trouxe essa ideia um pouco atrás, Cristo é a base desse alicerce e nós, arraigados e alicerçados e fundados nesse amor, nós conseguiremos realmente viver esse evangelho. Arraigados e alicerçados, o Calvino traz essa citação de: o sentido simples e verdadeiro consiste em que devemos viver tão profundamente radicados em amor e nosso fundamento tão solidamente apoiado em suas bases profundas, a ponto de nada ser capaz de abalá-lo. Muito bom. O apóstolo Paulo ele usa nesse versículo três verbos, né? Habitar, arraigar e alicerçar, que quer dizer habitar, fazer morada, arraigar, ter raízes profundas, e alicerçar, fundados, ou fundamentos, ou alicerces. Então, Paulo ora para que Deus tenha para que os irmãos, os cristãos, tenham uma experiência mais profunda, como o Renan disse, que tenham também Cristo habitando nas suas vidas, sempre através do Espírito Santo. É um desejo dele, é uma oração dele. Paulo também fala que nós precisamos ter as nossas raízes profundas, isso a gente entende como aprofundar mais no conhecimento de Deus, mais na vida com Deus, né? Se a gente fazer essa imagem das raízes, a gente sempre usa essa simbologia, né? Para a gente dizer que as raízes profundas, onde absorvem todos os nutrientes para que a árvore fique frondosa, bonita, que dê frutos, tá nesse sentido. E, como o Renan disse, o alicerce dessa casa espiritual, que sou eu, que é você, um alicerce firme, tendo Cristo como pedra angular. Vamos lá para o ponto 5. Pergunta. Que efeito teria sobre a igreja se a oração para que, abre aspas, todos compreendêssemos o amor de Cristo, fecha aspas, fosse respondida? Então, que efeito, se todos compreendessem o amor de Cristo, teria sobre a igreja? Vou fazer uma exposição aqui do versículo 18 e eu vou deixar o pastor responder essa pergunta. Primeiro a gente precisa entender a sequência aqui do versículo 17. Ele diz assim, ó: para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, aí ele continua, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Aqui eu vou trazer uma citação do Calvino, que ele diz o seguinte: por essas dimensões, Paulo nada mais tem em mente senão o amor de Cristo, do qual fala mais adiante. Isso no versículo 19. Ele já começa a falar: e conhecer o amor de Cristo. O significado consiste nisso: aquele que conhece o amor de Cristo verdadeira e perfeitamente em todos os aspectos, um homem sábio. É como se dissesse: em toda e qualquer direção em que os homens olhem, nada encontrarão na doutrina da salvação que não esteja relacionada com o amor de Cristo. Ele possui em seu conteúdo todos os aspectos da sabedoria. O significado ficará ainda mais claro se o parafrasearmos assim: para que sejamos capazes de compreender o amor, que é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura, isso é, a plena perfeição de nossa sabedoria. O amor de Cristo persiste para que meditemos nele dia e noite e para que vivamos completamente imersos nele. Aquele que retém somente isso possui o suficiente.
Além desse amor, não existe nada sólido, nada proveitoso. O que Paulo está orando aqui, pedindo a Deus, é algo que a mente humana não consegue captar. É uma oração ousada. Paulo estava orando para que nós pudéssemos compreender aquilo que transcende ao que a gente consegue captar com os nossos sentidos naturais. É difícil a gente responder essa pergunta, que a gente tem que ir para um universo da imaginação e da especulação, que é como seria, ou que efeito teria sobre a igreja se a oração de todo, se essa oração e essa compreensão do amor de Cristo estivesse sobre toda a igreja. Então, assim, Paulo ora justamente nesse sentido, para que nós pudéssemos compreender esse amor que excede a tudo aquilo que nós conseguimos captar. Então, esse amor de Cristo em sua totalidade, em sua largura, comprimento, altura e profundidade, é que Paulo ora aqui para que nós pudéssemos receber de Deus e compreender o que ele vem falando até aqui. Muito bem. É interessante que a compreensão traz esse entendimento de prender, segurar e tomar algo para a gente, né, para si mesmo. Então, entender no plano mental, mas também assimilar no plano pessoal. Uma pessoa pode entender um conceito, mas não tomar aquilo como verdade para si, né? Eu entendo você, mas eu não aceito esse negócio. Então, a preocupação de Paulo é justamente essa, é que a gente não só entenda, mas que a gente tome posse, que a gente se aproprie da imensidão do amor de Deus. E a gente vai passar a eternidade toda contemplando o amor de Deus, a gente vai passar a eternidade toda entendendo, compreendendo esse amor, enfim. Entretanto, o que cabe a nós é começar a viver esse amor aqui. Então, como o Renan disse, que efeito isso teria sobre a igreja hoje se a gente compreendesse o amor de Cristo dessa forma? É um efeito, para mim, extraordinário, sem precedentes. Sem medidas, porque hoje nós não conseguimos responder porque a gente não vive isso, infelizmente. É uma oração de Paulo e precisa ser a nossa oração, porque ele está orando a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que a gente compreenda o amor de Cristo como um todo, como igreja, em primeiro lugar, eu, cristão, filho, eu preciso compreender esse amor, vivenciar esse amor e querer também que todos os outros compreendam e vivam. Se isso for uma oração real nossa, se isso também for um desejo alinhado com o desejo que Deus tem para a sua igreja, meu irmão, o efeito disso, para mim, é maravilhoso, é extraordinário, é sem medidas. Vamos para o ponto 6. Vamos lá. Ponto 6. Embora possamos entender as dimensões do amor de Cristo, até certo ponto com nossas mentes, não podemos conhecer isso em nossa experiência. É ampla demais na largura, no comprimento, na profundidade e na altura. Excede a sabedoria. Paulo havia usado essa palavra excedente sobre a graça de Deus. Agora ele a emprega em relação ao seu amor. Sem dúvida, passaremos a eternidade explorando suas inesgotáveis riquezas de graça e amor. Aí vem a pergunta. Ao pensar sobre tudo que já foi explicado no livro de Efésios até aqui, por que o amor é tão importante elemento na oração de Paulo? Irmão. Então, assim, se a gente olhar tudo que nós estudamos no livro de Efésios, tudo que nós compreendemos acerca do amor, por que Paulo enfatiza isso tanto nessa oração? Então, a gente precisa entender que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Olha esses pontos aqui que são colocados para você também ter essa compreensão. Então, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador e suficientemente alto
para levá-lo ao céu. Então, o amor que o apóstolo Paulo coloca aqui no seu livro é o amor que é importante, que é essencial, e precisamos de força e de poder para compreender esse amor, o amor de Cristo. O amor de entrega, né? Um amor sacrificial, o amor ágape, um amor sem interesse. Alguns pais da igreja viram nessas 4 dimensões que nós falamos, né? Altura, profundidade, comprimento, enfim, viram as dimensões do símbolo da própria cruz de Cristo, né? Um simbolismo aí poético para a gente ver e pensar também e ter isso em mente quando nós olharmos para a cruz de Cristo. Está ali expresso um amor sacrificial, um amor de entrega na cruz de Cristo. O conhecimento do amor de Cristo deve ser obtido no contexto da comunhão fraternal. Aí Paulo diz também: vos seja possível compreender juntamente com todos os santos. Então ali é o que a gente falou no ponto anterior. Juntamente com, imagine se toda a igreja, se todos nós compreendêssemos o amor de Cristo. E ele enfatiza isso, que a gente precisa conhecer não sozinho, mas a gente precisa compreender de uma forma geral, junto com a igreja, em comunhão com o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Então, o isolamento e a falta de comunhão com os crentes é um obstáculo para a compreensão do amor de Cristo pelos homens. Então, nós precisamos compreender, viver esse amor. Renan? Por que o amor é tão importante nessa oração? Primeiro que Paulo, no versículo 19, ele pede para que a gente, mais uma vez, compreenda algo que é incompreensível. Né? Pede para nós possamos conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Todo entendimento humano não é capaz de compreender esse amor. Então aí ele já dá um pouco mais da dimensão do que significa esse amor. Ele ora para que nós somos incapazes de compreender, ele ora para que Cristo opere em nós essa totalidade da obra dele. Para que a gente consiga entender que Cristo veio em carne, se fez carne, esteve presente entre nós, sofreu, padeceu, nos deu vida, certo? Então, Paulo, na oração em que ele coloca o amor de Deus em evidência, após essa longa apresentação do amor de Deus, ele fala de um conhecer aqui, no versículo 19, esse e conhecer o amor de Deus, de acordo com o Augusto Nicodemos, ele fala que no grego o verbo aqui traz o sentido de conhecer por experiência. Então não é só um conhecer intelectual ou conceitual, eu entendi o que quis dizer, eu entendi o que Paulo está falando aqui, né, de uma forma acadêmica, mas é um conhecimento por experiência. Eu conheço o amor de Deus e eu vivo, porque eu o conheci por experiência, certo? Então a pergunta é, será que eu consigo compreender esse amor? Eu estava pensando sobre esse texto, essa oração de Paulo, e pensando, será que eu consegui compreender tudo isso? Por isso que eu iniciei falando, esse é o estudo que a mensagem é muito maior que o mensageiro. Eu fico pensando, será que eu consegui captar toda essa dimensão do amor de Cristo que está a nós revelado, está à disposição, sabe? Então a gente precisa orar sobre isso. Por que que porque é tão importante essa experiência, ou esse amor que Paulo fala nessa parte da oração? Porque esse amor bondoso, esse amor gracioso de Deus que está em Cristo, é ele que é a base de todo o plano da redenção, esse plano de Deus de congregar todas as coisas nele, tanto os judeus quanto os gentios, de salvar o seu povo. Esse é a base, é o amor de Deus, é o amor que está em Cristo Jesus para conosco. E só assim a gente consegue viver aqui o final do versículo, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. 7. Como o poder de Deus é demonstrado pela grande bênção de Paulo nos versos 20 e 21. Vamos expor aí os versos 20 e 21, Renan. Eu já começo com uma pergunta, né? Como Paulo ora com tanta confiança assim
a oração que ele faz, até mesmo uma oração de ousadia ou de muita confiança, ou de alguém que compreendia realmente o que ele estava pedindo, né? Tanto é que ele mesmo, eu acredito que Paulo mesmo não o compreendia em sua totalidade, porque ele dizia, né? Esse é o excede todo entendimento, o amor de Cristo. Mas Paulo tinha essa confiança porque ele orava para esse Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, do versículo 20. Ele ora dizendo que Deus pode fazer ainda mais. Então, ele não só ora pelo Deus, para o Deus que excede todo entendimento, ou o Deus que é muito maior do que o nosso intelecto consegue compreender, mas também para o Deus que pode fazer além do que nós oramos, além do que nossa cabeça tem capacidade de pedir, além da nossa compreensão. Então, Deus é muito maior do que nós conseguimos compreender dele e conseguimos orar também. Então, todo esse entendimento sobre Deus, esse entendimento da grandiosidade, do amor, do poder de Deus, da soberania de Deus sobre todas as coisas, deve mudar a nossa forma de viver. É aquilo que a gente falou lá na pergunta 3, se eu não me engano, né? Como a minha forma de ver a Deus influencia na minha oração, na forma com que eu me relaciono com Deus. Então, quando a gente compreende isso, isso vai mudar a nossa perspectiva de vida, a nossa oração. Nós vamos passar pela vida, é claro que a gente passa por dificuldades, tribulações, e isso, o ser humano natural não vai ver isso como algo bom, mas em tudo isso a gente tem um Deus soberano que está nos ouvindo, que responde às nossas orações, que ele é maior do que todos os problemas e dificuldades que a gente pode enfrentar. Ele é soberano sobre todas as coisas e ele nos amou com esse grande amor. Então, esse poder de Deus ele é demonstrado dessa forma no versículo 20 e no versículo 21. Deste Deus grande, poderoso, que pode fazer ainda mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Eu penso Paulo ali, ele procurando palavras para comunicar essa grandeza, né, a imensidão do amor de Deus que ele encontra em Cristo, ou que nós também podemos encontrar em Cristo. Esse poder infinitamente maior do que tudo está na disposição e vai muito além do que tudo que pedimos ou pensamos. Precisamos desse poder para andar com Cristo. Esse poder nos dá fonte de energia. Ele nos dá esse poder para que seu nome seja exaltado. Então, como o poder de Deus é demonstrado, eu penso nisso, né? Esse poder de Deus para proclamar o amor de Jesus, esse poder que é como se fosse a nossa fonte de energia mesmo, onde nós nos fortalecemos, onde nós nos recarregamos, né? Vamos colocar assim a nossa energia. Mas não é um poder para eu me sentir poderoso tão simplesmente, mas é um poder para que o nome dele seja exaltado através de nós como igreja. Bom, queridos? Então vamos lá Pastor, Oi. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o evangelho que nos foi revelado. A gente não tem que se contentar com nada menos do que isso. A gente precisa entender a grandiosidade desse Deus que a gente serve. Ele é muito maior do que a gente consegue imaginar. Ele faz muito mais do que a gente consegue pedir. A gente, às vezes, é limitado no nosso pensamento e limita as nossas orações. Nossa fé fica limitada pela falta de compreensão do evangelho em sua profundidade. Então, nós devemos buscar em Deus, em oração, em entendimento e oração, para que nós possamos compreender isso. Então, é isso que Paulo faz aqui. Ele apresenta, expõe o evangelho de modo racional e de forma espiritual. Paulo apresenta, ora pela igreja, ora para que esse conhecimento seja dado, mas que também os olhos sejam iluminados. A gente tem que ter essa compreensão, e se não compreendemos ainda, oramos a Deus pedindo misericórdia para que ele se revele a nós, para que ele ilumine os nossos olhos para a gente compreender. A gente não pode viver esse evangelho terreno, material, que só vai resolver meus problemas aqui,
vai me ajudar a pagar a conta de energia no fim do mês, que é muito bom que esteja paga, mas a gente precisa compreender isso e transcender, passar além dessas coisas. O evangelho ele é muito maior. O nosso problema era muito grande e ele resolveu, mandando seu filho e pagando preço em nosso lugar. Esse é o Deus que a gente serve. Então a gente não tem que se contentar com um evangelho mais barato do que esse. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para o ponto 8 para a gente encerrar. Vamos Estamos lá. quase terminando. A oração de Paulo diz respeito à visão dele para a nossa sociedade de amor em Deus. Ele pede que seus membros possam ser fortalecidos para amar e conhecer o amor de Cristo. Mas então ele se volta do amor de Deus, que é mais do que se conhece, ao poder de Deus, que é mais do que se imagina. Do amor ilimitado ao poder ilimitado. Como nós também precisamos estar, que só o poder divino pode gerar amor divino na sociedade. E ele conclui elevando glórias a Deus, a esse Deus de amor e poder. A pergunta é: com que grau de confiança e de liberdade você se achega a Deus? Lá no versículo 12 do capítulo 3, que na verdade é o da semana passada que nós estudamos, ele fala assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, como que a gente se achega a Deus? Primeiro, como filhos amados que nós somos, como filho, e através dessa filiação, o acesso que nós temos ao Senhor é com ousadia e com confiança, né? Esses pontos. Eu acho interessante o apóstolo Paulo colocando também, lá no versículo 14 do capítulo 3, que ele por essa causa, como a gente já viu, né? Ele se coloca de joelhos perante o Pai. E colocar-se de joelhos é um sinal de rendição. Então, ao mesmo tempo que eu chego com ousadia, ao mesmo tempo que eu chego com confiança, eu também chego me humilhando, eu chego me rendendo aos pés, me colocando de joelhos. Esse ato, colocar em joelhos, é um ato de uma expressão de rendição, de adoração, é um ato de uma entrega também ao Senhor, e é um ato de que há um Deus soberano sobre a minha vida, a quem eu devo honra, respeito, a quem eu devo toda a minha vida. Então, queridos, não é naquele sentido de entrarmos com ousadia como um filho e por mais que nós tenhamos liberdade e intimidade com ele, de chamá-lo de pai, de papai, paizinho, mas ao mesmo tempo, junto com essa intimidade, essa ousadia, essa confiança, paralelo a isso, nós temos a rendição, o temor, a honra, o respeito para aquele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. E pastor, esse achegar-se com confiança não é a confiança em mim, é na confiança no que Cristo fez por mim. Eu só Isso. tenho acesso a Deus, porque Ele pagou o preço de morte em meu lugar. Eu só tenho acesso a Deus por causa de Cristo. Ele me fez justo. Ele me justificou, né? Então é uma confiança na obra de Cristo, não a confiança em mim. Então eu chego com reverência e com temor no coração e com coração grato ao mesmo tempo e com confiança na obra de Cristo, porque Ele que me purifica. Certo? Amém. Então não é uma confiança em mim, não é uma confiança no que eu posso fazer ou na minha oração que é poderosa. É na confiança daquele que pode fazer em mim e através de mim. Né? Hebreus 4, 15 e 16, ele diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então,
aqui, a chegar com confiança ao trono da graça, se remete ao sacerdote, ao sumo sacerdote, que pagou o preço em nosso lugar, que se compadece das nossas fraquezas, porque ele veio aqui e não pecou, e se fez cordeiro perfeito em meu lugar, certo? Então a gente tem que ter essa consciência de que todo esse amor foi derramado sobre minha vida, mas nada bom brota de mim mesmo que não venha de Deus, né? Salmo 19, 13 e 14, o salmista ele diz assim, ó, isso é uma oração dele: também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim, ou seja, que o Senhor não exerça seu poder de Senhor, né, que comanda, que manda sobre mim. Aí ele continua: então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ele nos faz limpos. E ele continua: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui ele reconhece que ele só pode ser limpo quando o Senhor ou tornar limpo. Só o Senhor o limpa de tamanha transgressão. Depois ele diz que as palavras de minha boca, ou seja, as minhas orações, e o meditar do meu coração nas escrituras sejam puros e agradáveis ao Senhor, né? A minha rocha e o meu redentor. Então, para finalizar aqui já a minha fala hoje, nós podemos nos achegar com confiança, mas com humildade, sabendo que eu tenho confiança porque ele me dá essa confiança. Confiança nele, não em mim. Nunca em mim. Então eu preciso saber o que eu sou por natureza e também conhecer esse amor que é derramado sobre mim, e é por isso que eu tenho tal confiança de chegar diante de Deus, orar, entregar minha vida e pedir que esse evangelho ilumine os meus olhos a tal ponto de que eu compreenda e viva em função deste reino, em função da igreja, em função do corpo de Cristo. Amém. Aí a última pergunta, nós nem vamos responder, vamos deixar para você. Vimos aqui os motivos da oração de Paulo. A gente viu, nem vou repetir, a gente já citou todos. Você tem orado à vontade de Deus? Você tem orado à vontade de Deus? Sim ou não? Mais ou menos? Talvez? Como? Então, nós falamos aqui sobre orar à vontade de Deus, e aí você faça essa autoanálise. E para concluir, a Deus seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, no corpo, na cabeça, na noiva e no noivo, na comunidade de paz e no pacificador, por todas as gerações, para sempre e sempre. Somente olhando para o autor e consumador da nossa fé é que teremos de fato uma nova confiança. Somente olhando para o autor e consumador da nossa fé é que teremos de fato uma nova confiança. Amém, queridos? Amém, Renan? Amém. Que estudo, hein, pastor? Que coisa profunda que eu estou até agora tentando compreender o sentido desse texto aqui. Que nós possamos orar para que o Senhor realmente nos faça entender a dimensão desse amor e que espero que os irmãos aí tenham conseguido aprender juntamente conosco aqui o que nós ainda estamos tentando aprender e temos que aplicar em nossas vidas. É verdade. E que a nossa oração seja essa, que nós possamos compreender esse amor, viver esse amor de Deus e, de fato, olhar para Jesus com esses olhos de fé e buscar nele essa confiança que vem dele. E aí nós terminamos assim como Paulo termina: a ele seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Aproveite esses estudos da Bíblia em Foco para você colocar em prática lá na Doce e também na sua vida como um todo. Tem sido tempos, assim como o Renan disse, de despertar, de crescimento mesmo, nesse ano de 2020, e diante de tudo que estamos passando, continua sendo o ano do crescimento, e principalmente crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento no conhecimento da palavra de Deus, crescimento em Cristo Jesus. Amém?
Muito obrigado pela sua atenção até agora. Deus abençoe e até o próximo Bíblia em Foco.